Glória a Deus, você acaba de ouvir o hino do Anderson Freire, Deus não te rejeita. Nós estamos já com o nosso tempo aqui esgotado dos louvores. Vamos estar iniciando a nossa transmissão agora no Facebook. Você que quer acompanhar o momento da palavra, pode entrar no Facebook, Alisson Barreto, está aí acompanhando o momento da palavra direto no nosso Facebook e sendo ricamente abençoado. Estará pregando nesta tarde, como já foi falado, o pastor José Leal, Assembleia de Deus Bolívia, pregando a poderosa palavra de Deus nesta tarde. E você fique atento, eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para a sua vida, uma palavra para te abençoar, uma palavra que vai mudar a sua vida, não será mais a mesma a partir desta tarde, porque assim é a palavra de Deus, transforma, liberta, restaura, muda a vida do ser humano. Então, ao vivo agora, direto do Facebook, vamos estar ouvindo a poderosa palavra de Deus. Meus amigos, meus irmãos, uma vez mais a paz do Senhor Jesus, estamos aqui felizes em poder compartilhar um pouco da palavra do Senhor nesta tarde, esta palavra que é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, pois penetra entre a divisão da alma e do espírito. Grato a Deus pela vida do presbítero Alisson, pela vida do presbítero Joel, por todos que estão nos ouvindo pelo Facebook, também na rádio web, que o Senhor Jesus possa lhes abençoar com toda a sorte de bênçãos espirituais e materiais. Forte abraço para minha filha Gemima, minha esposa, todos os irmãos ali da congregação da Bolívia, que o Senhor Jesus continue lhes abençoando. Desde já, rogamos a Deus que logo mais estaremos juntos, orando por vossas vidas, glorificando ao Senhor hoje no nosso culto de oração. Meus amados e queridos irmãos, gostaria de compartilhar uma palavra que está exarada no livro dos Salmos, de número 116, versos 12 e 13, um texto bem conhecido de todos, e o Senhor certamente falará conosco através da sua palavra. Não diz o texto: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Verso 13: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Amado Jesus, cremos que o Senhor falará conosco pela tua palavra, que seja instrumento usado por ti nesta tarde para transmitir, Senhor, esta palavra fidedigna de toda aceitação aos corações daqueles que necessitam, Senhor, serem tocados por ti nesta tarde. Te peço, continue nos abençoando, em nome poderoso de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós lemos um texto muito conhecido. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Esta é uma grande pergunta que muitas vezes procuramos respostas naquilo que nós já temos, já conhecemos, já sabemos, já falamos, já vivemos. Porém, é interessante observarmos o que a palavra do Senhor nos diz a respeito dessa condição, em que momento Davi faz esta grande introspectiva, esse grande pensamento, esta grande interrogação, a qual ele tenta, com seus pensamentos, agradar ao Senhor em alguma coisa. Meus irmãos, sabemos que há uma grande dificuldade de presentearmos alguém que julgamos já ter tudo. Chega uma época de aniversário de alguém que nós consideramos como importante, e essa pessoa, a gente fica imaginando o que pode oferecer, o que pode doar, o que pode comprar, o que pode fazer para que aquela pessoa se sinta bem. E às vezes, olhando para um lado e para o outro, percebemos e dizemos assim: essa pessoa não precisa mais de nada. Talvez seja esse o pensamento de Davi, quando ele faz essa interrogação: que darei ao Senhor por todos os benefícios que ele me tem feito? Mas eu quero lhe chamar a atenção a esta palavra, porque Davi, nesse instante, ele estava em um momento a sós com Deus, pensando em sua vida, pensando naquilo que verdadeiramente ele poderia oferecer ao Senhor.
Então, eu gostaria de me reportar ao texto sagrado, escrito no livro de 2 Samuel, no seu capítulo 24, alguns versos que vai nos dizer claramente e responder esta grande interrogação, este grande questionamento de Davi. Davi, ele faz essa pergunta: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que ele me tem feito? E ele mesmo responde quando ele diz que ele não ofereceria ao Senhor nenhum sacrifício que não lhe custasse nada, ou seja, coisa alguma. Então, ele aqui aparece com uma resposta para Deus diante de uma situação em que, por culpa dele, ele havia levado o povo à destruição. O texto vai nos dizer no capítulo 24 de 2 Samuel que Davi, incitado a encontrar o povo, em saber quanto povo ele tinha à sua disposição, qual exército ele tinha à sua disposição, quantos homens de guerra ele tinha à sua disposição, qual era o seu poder bélico, qual era a sua força. Davi agora aqui demonstra por essa palavra autoconfiança. Ele estava demonstrando no seu coração que com aquilo que ele possuía, com a força que ele possuía, necessariamente ele poderia viver tranquilamente em segurança e paz. No entanto, o texto nos revela, em 2 Samuel, no capítulo 24, que ele chama Joabe, o seu grande general, e pede para que ele fosse contar o povo, para que lhe desse o número exato de homens que pudessem empunhar a espada, de homens que pudessem defendê-lo. Posteriormente, no texto do capítulo 23, tem uma declaração que nos diz o seguinte, que Davi tinha homens preparados ao seu dispor. Davi, ele tinha os seus valentes, homens que eram aptos a defendê-lo com a sua própria vida, lutar até o fim por Davi. Homens capazes de um só homem destruir 300, 400 outros homens, porque eles eram treinados para tanto. O texto vai nos dizer ainda que esses homens eram tão preparados para a guerra, que em dado momento, um daqueles homens usou tanto a espada, que a espada ficou presa à sua mão de tanto esforço que ele fez para destruir um exército. Então Davi não tinha com quem se preocupar, ele estava guardado, mas a Bíblia também nos diz o seguinte: se o Senhor não guardar, se o Senhor não edificar, em vão vigia o sentinela. E Davi não estava mais confiando na força e no poder do Senhor, e sim confiando na sua própria força, no seu poder bélico que lhe existia. E ele chama Joabe, e diz: olha, Joabe, vai contra o povo. E Joabe, porém, não quis de imediato atendê-lo. Porém, Davi insistiu para que ele fosse e levasse adiante aquela ordem dada pelo rei. E prevaleceu a ordem de Davi contra Joabe. E ele saiu da presença do rei com alguns dos chefes daquela época e percorreu todas as cidades, indo em muitas cidades, em muitas regiões de Gileades, de Edom, de Sidom, e foi ali contando o povo, contou o povo, levou cerca de 8 meses contando o povo para dar o resultado ao rei. Certo dia, Joabe retorna e ele entregou o resultado desse recenseamento, ou seja, ele realizou ali um censo. Ele estava ali dando um número exato ao rei de cerca de 800 mil homens de guerra que puxavam a espada. 800 mil homens que estavam à disposição de Davi para lutar e para guerrear contra os seus inimigos. Davi, então, em ver todo aquele exército à sua disposição, ele teve uma reação contrária ao primeiro momento, quando ele poderia se alegrar em saber que tinha esse poder. A Bíblia nos diz no capítulo 24, verso 10, diz que o coração de Davi, ele se entristeceu com aquela situação, em saber que tinha tantos homens à sua disposição, mas que o Senhor assim quisesse, poderia em qualquer momento tirar a sua vida, porque a nossa vida, Tiago diz, que é como um vapor, que surge e logo se vai. Quantos homens confiam nas suas próprias forças? Quantos homens confiam nas suas riquezas? Quantos homens confiam no seu conhecimento?
Quantos homens confiam apenas na sua sabedoria? Livro de Jeremias, capítulo 9, versículo 23 e 24, nos revela dizendo que o homem não pode se gloriar na sua força, nem no seu conhecimento, nem na sua sabedoria, mas se alguém tem que se gloriar, glorie-se em conhecer o Senhor, em adorar o Senhor, em bendizer o Senhor. Nós não podemos confiar, irmãos, naquilo que nós temos, naquilo que possuímos como bem. Nós não podemos confiar nisso, devemos confiar no Senhor, porque é do Senhor que vem a nossa força, a nossa sabedoria, a nossa riqueza, o nosso temor, sobretudo a nossa confiança, porque a Bíblia diz que é melhor confiar no Senhor do que confiar nos homens. E o texto nos revela claramente que após aquele episódio, o rei Davi, Deus se ira com aquela atitude de Davi. Deus não concorda, porque ele diz claramente através do profeta Gade que Davi agiu loucamente. Mas nós temos um Deus, que, conforme nos diz o Salmo 5, que de manhã apresentamos a Ele as nossas petições e apresentamos a Ele todos os nossos desejos e sentimentos, crendo que até o recair da tarde a resposta do Senhor virá. Mas Davi agora ele estava ali levantando-se de manhã e logo ao acordar ele se deparou com um profeta em sua porta. Irmãos, sabemos que no Antigo Testamento, muitas vezes quando um profeta ele chegava a visitar a casa de alguém, o lar de alguém, o palácio de alguém, é porque ele tinha duas respostas: ou algo bom da parte de Deus, ou algo ruim da parte de Deus. Davi era um homem experimentado a esse respeito, pois sabemos que Natã o incitou e fez com que ele confessasse posteriormente quando ele cometeu o pecado com Betseba. Davi sabia que Deus não deixaria que aquela situação e a sua atitude ficasse impune. Deus sempre, irmãos e amados ouvintes, Ele tem levantado profetas, homens de Deus, sobretudo pela sua palavra, para nos trazer ao entendimento que é melhor agradar a Deus do que agradar os homens. E de manhã cedo, ao levantar-se, ele recebe o profeta Gade em sua porta. Vidente de Davi dizendo: olha, Davi, o Senhor te diz assim dessa forma: Deus te sentencia por essa sua atitude. E ele te diz o seguinte: olha, Davi, o que é que tu queres que te faça? Pois o Senhor te oferece 3 situações para que tu possas escolher uma delas. E Davi agora, diante daquela situação, ouvindo as sentenças ditas pelo profeta, ele disse o seguinte: olha, tu queres 7 anos de fome à tua terra? Ou que por 3 meses fuja diante dos teus inimigos e te persigam? Ou que por 3 dias haja pestes na tua terra? Irmãos, 3 perguntas, 3 condições a qual muitas vezes nós não temos respostas. Porque Davi sabia que o povo não iria suportar 7 anos de fome. Sabemos que José, quando Deus o revelou o sonho de Faraó, ele preparou durante 7 anos os celeiros para que no momento de escassez o povo não passasse fome. Davi é como muitos que não tem nada guardado. Davi é como muitos que não tem nada guardado no bom tesouro. E a palavra do Senhor nos adverte, dizendo o seguinte: que nós devemos guardar o nosso tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem nada consome. Então, se não tivermos com o que guardar, como passaremos um momento de escassez? Davi sabia que ele não poderia enfrentar, e o seu povo não poderia enfrentar 7 anos de fome. Veio a segunda sentença: olha, Davi, então virá sobre ti que tu fuja diante do teu inimigo por 3 meses, que tu possa fugir diante do teu inimigo. Irmãos e amados ouvintes,
o texto nos diz que quando Davi venceu as guerras, que ele voltava até Saul, as mulheres estavam dizendo: olha, Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Davi, por conta dessa situação, ele teve que fugir muito tempo pelas colinas, pelos montes, pelos vales, fugindo de Saul, porque o procurava matar. Ele sabia que não era fácil fugir dos seus inimigos. Ele já tinha passado por essa situação. Irmãos, quantas vezes nós olhamos para um lado e para o outro e não temos condições de encarar a realidade, a situação. Ninguém aguenta ser perseguido. Ninguém vive em paz quando está sendo perseguido. Ninguém se alimenta bem quando está sendo perseguido. Ninguém consegue ter paz, ninguém consegue ter alegria quando está sendo perseguido. Quando os inimigos são declarados, que o tempo todo as pessoas se submetem, tem que passar e vê-los, e muitas vezes é motivo de zombaria, de risadas, e sabemos que Davi não estava também preparado para fugir e para enfrentar os seus inimigos. E realmente, nós não podemos fugir o tempo todo das situações que sobrevêm sobre nós. Nós não podemos fugir, porque sempre temos que pedir graça e misericórdia ao Senhor para enfrentar, porque é o Senhor que vence as nossas guerras. É o Senhor que vence todos os nossos inimigos. Então ele não podia se submeter à vontade do homem. Então nessas duas condições, Davi não aceitou. Ele aceitando a terceira, ele disse: olha, que eu caia então na mão do Deus vivo, porque com certeza muitas são as suas misericórdias, mas eu não quero cair na mão dos homens. Ele estava dizendo: é melhor cair na mão de Deus do que cair na mão dos homens, porque os homens são impiedosos, os homens não têm misericórdia, os homens não têm compaixão, os homens não têm amor. Os homens, eles sempre buscarão situações para destruir a sua vida espiritual, usados pelo inimigo para destruir, para abalar a tua estrutura, a tua fé, os teus sentimentos, o teu amor, a tua vida, a tua comunhão com Deus. Mas nesta tarde, através desta palavra que nós estamos trazendo para você, querido amigo e amiga da palavra do Senhor, a Bíblia nos diz que nós devemos lançar sobre Deus todas as nossas ansiedades, porque é Ele que cuida de nós. Lance todas as suas ansiedades diante do Senhor. Lance todas as tuas dores diante do Senhor. Eu não sei qual é a situação em que você está enfrentando, mas não queira usar a força humana, não queira forçar a situação, não queira derrubar as paredes com as tuas próprias mãos, não queira derribar os teus inimigos com as espadas, mas dobre o teu joelho, ore ao Deus dos céus, e Ele te ouvirá e atenderá o teu clamor e o teu pedido. Já julgado, já sentenciado, Davi agora começa a ver o Senhor enviar um anjo forte e poderoso. E o texto vai nos dizer que este anjo, estendendo a sua mão sobre Jerusalém para destruir, pois ele já havia começado ali destruir as cidades de Dan até Becerba, e morreram, havia morrido 7.000 homens. Mas quando aquele anjo ele entra para destruir Jerusalém, Davi dobra os seus joelhos diante dele e diz: não, Senhor, se alguém tem que pagar algum preço, se alguém tem que ser destruído por conta dessa situação, que este homem seja eu. E Deus, olhando para Davi naquela situação, com aquele gesto de arrependimento, Deus usa o profeta mais uma vez para levar uma palavra a Davi. Irmãos, essa palavra me tocou muito, irmãos, porque quando o homem não está na direção de Deus, Deus corta o relacionamento com ele. Deus não fala mais para ele.
Deus não vai abrir mais as portas dos céus. Deus não vai mais falar. Vamos voltar àquele tempo em que o sacerdote teria que oferecer sacrifícios em favor dos pecados. Mas Deus aí usa o profeta e vai e diz a ele: olha, Davi, assim diz o Senhor, Davi, sobe, vai, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna. Vai ao Senhor e levanta diante dele um altar, para que a ira do Senhor se aplaque diante de ti. A soberba de Davi, irmãos, era tão grande. A soberba daquele, ele estava totalmente voltado seu coração àquela situação, porque ele se sentia culpado pelaquela situação. E muitas vezes nós estamos dessa forma. Nós não sabemos como agradar, nós não sabemos como resolver uma situação que não seja mediante a vontade do Senhor. Meus amados irmãos, e aqui eu quero finalizar dizendo que Davi agora olha para aquela eira e imediatamente corre até lá. E indo até a eira, ele encontra Araúna, que vem ao seu encontro e diz: que fazes aqui, ó rei? E o rei disse: olha, eu vim comprar este lugar para aqui oferecer um sacrifício ao Senhor. Quando ele se encontra nessa situação, Araúna diz: não, rei, está tudo preparado aqui. Aqui já tem a madeira, aqui já tem as pedras, aqui já tem até os bois, para que o Senhor possa oferecer a Deus em sacrifício. Mas Davi diz: olha, Araúna, eu não oferecerei nada ao meu Deus que não me custe nada. Muitas vezes é assim, pessoas não se predispõem a pagar o preço, a abrir mão de algo para oferecer ao Senhor, abrir mão do seu tempo, abrir mão da sua vida, abrir mão de algum tempo. Nunca tem tempo para o Senhor. Mas Davi agora ele estava ali, diante dessa situação, e precisava comprar para que o Senhor pudesse atender a sua petição. E a resposta de Davi naquele homem é o seguinte: não oferecerei ao Senhor, meu Deus, sacrifícios que não me custe nada. Aí vem a resposta do Salmo 116, verso 12. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Tomarei o cálice da salvação, irei anunciar e bendizer o nome do Senhor. Tomar o cálice da salvação não é muito fácil. Não é uma decisão muito fácil. Porque requer renúncia. Tomar o cálice da salvação é como Cristo quando estava na cruz, qual ele disse: Senhor, passa de mim esse cálice. E o Deus poderoso dizendo mais uma vez para ele, e ele entendendo que era necessário beber aquele cálice amargo. Beber o cálice da salvação é se submeter à vontade do Senhor. Beber o cálice da salvação é fazer diante do Senhor um compromisso de servi-lo e bendizer o seu santo nome, não olhando as suas prerrogativas e as suas forças e as suas condições humanas. Então, meu conselho nessa tarde é que você volte o seu coração para o Senhor. É que você volte os seus sentimentos para o Senhor. É que você volte a sua vida para o Senhor. E se você tem algo para oferecer ao Senhor, em sacrifício, em louvor e adoração, ofereça. Não espere que a ira do Senhor venha sobre tua vida, mas se coloque à disposição do Senhor, que Ele fará infinitamente mais tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Finalizo aqui orando e rogando a Deus por sua vida, para que você possa triunfar sobre todas as coisas, mas não desobedeça a voz do Senhor. Ofereça o melhor para o Senhor. Faça sempre esses questionamentos, porque nós estamos vivendo um tempo do pedir. Muitos só vão para a igreja para pedir, Senhor, me dá isso, Senhor, me dá um namorado, Senhor, me dá uma casa, Senhor, me dá um emprego,
Senhor, me ajuda, eu quero passar na faculdade. Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo. Senhor, me cura, Senhor, me faz. Mas o que é que você tem feito para o Senhor? O que é que você tem oferecido para Ele? O que é que você tem dado para Ele? Só 5 minutos de oração? Só 10 minutos de oração? Você tem consagrado a sua vida ao Senhor? Você tem deixado um tempo para fazer a obra do Senhor? Para evangelizar? Para chegar até na igreja, dobrar o seu joelho e perguntar: Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Qual é a tua vontade, Senhor? O que tu queres, Senhor, que eu faça para ti? Quando nós nos colocarmos no nosso lugar de servo, irmãos, quando nós nos submetermos à vontade do Senhor e entendermos que para que a bênção do Senhor recaia sobre nós, primeiramente precisamos agradá-lo, levantar um altar. Abraão nos ensinou isso. Abraão ofereceu a Deus o seu filho. Ana, em oração, rogou ao Senhor, mas quando o Senhor lhe deu, ela o devolveu. O que é que nós temos devolvido para o Senhor? Do que você tem recebido, o que você tem feito para o Senhor? Muitos não são fiéis em seus dízimos e ofertas. Muitos não são fiéis aos pastores. Muitos não são fiéis aos seus cônjuges. Muitos não são fiéis à sua família. Por isso eu trago essa reflexão nesta tarde, esta palavra de reflexão. O que eu darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Se não é difícil para você entender o que eu estou lhe dizendo, tome uma posição nesta tarde. A Bíblia diz: se lance ao Senhor, busque ao Senhor, que Ele disse assim: que se me buscares de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, certamente o Senhor dos céus o ouvirá. Creia nesta palavra, creia neste propósito, o qual nós estamos trazendo para a sua vida nesta tarde. E se levante, crendo que o Senhor nosso Deus, Ele é poderoso para ouvir a tua oração e o teu clamor. Eu não sei quanto tempo ainda me resta para falar que estão nos ouvindo. Eu não sei quanto tempo você dispôs a ouvir, se você está chegando agora ou se você ouviu esta palavra desde o início. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: confia no Senhor as tuas obras e os teus pensamentos eles serão estabelecidos. Confia no Senhor de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e Ele certamente te ouvirá. Vamos fazer mais uma vez essa pergunta: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e irei anunciar o nome do Senhor. A Bíblia diz que preciosos são os pés daqueles que proclamam as boas novas, daqueles que levam a palavra. A Bíblia diz que o semeador saiu a semear, semeou por um caminho sem saber se naquela se ia nascer, se ia crescer, mas teve o propósito de semear. O Salmo 126 vai nos dizer que aquele que leva a preciosa palavra, andando e chorando, voltará com alegria, trazendo consigo os seus molhos. O que você pode dar ao Senhor? Talvez você cante muito bonito. Talvez você tenha uma voz muito mais eloquente. Talvez você saiba pregar muito mais do que eu que estou aqui nesta tarde. Talvez você tenha tantas atribuições. Talvez você tenha tantas prerrogativas, tantas coisas, formação. Mas o que é que você tem dado para o Senhor? Não sejamos só aqueles que pedem, que batem apenas para pedir, mas que sejamos aquele que leva sempre consigo 5 pães e 2 peixinhos. Mesmo sendo tão pouco, mesmo sendo tão limitado, mas o Senhor quer fazer milagres através daquilo que você tem para oferecer para Ele. Costuma dizer que não é fácil. Não é fácil o início de uma caminhada. Talvez você não consiga hoje correr 3 quilômetros. Talvez você não consiga hoje correr 2 quilômetros. 1 quilômetro. Mas comece correndo 100 metros, 50 metros, 500 metros. E esse exercício diário, contínuo, irá te levar ao teu objetivo. Talvez você não tenha nada
humanamente falando, para oferecer em suas mãos ao Senhor. Talvez você se sinta incapaz por não ter os melhores dons, você julga não tê-los, mas comece a colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem colocado em tuas mãos. Olhe para você, faça agora como Davi. O que darei ao Senhor? Dê o melhor para o Senhor. Dê o melhor para Ele. Faça o melhor para Ele. Coloque o teu coração neste propósito. Coloque a tua vida. Levante um altar de adoração ao nome do Senhor. Eu tenho certeza que Deus nos trouxe aqui. Eu tenho certeza que o Senhor nos conduziu a este lugar, a esta rádio, não somente por conta do carinho, respeito e amizade que nós temos com os seus diretores, mas para lhe falar esta palavra, para lhe dizer neste dia, neste instante, você que está nos ouvindo, que o Senhor, Ele mantém a sua palavra a seu respeito. Que o Senhor, tudo aquilo que o Senhor falou ao teu respeito, Ele mantém de pé, está de pé, e não irá cair por terra, porque não foi homem algum que te colocou nessa situação. Não foi homem algum que te colocou nessa condição, mas o Deus poderoso, que é capaz e poderoso para te sustentar nas guerras, para te sustentar nos momentos de dificuldade, é o mesmo Deus que se levanta do seu trono para te dar vitória. Chame a atenção do Senhor, ofereça algo a Ele. Eu não sei o que você pode fazer para Ele nesta tarde, mas comece. Não tente já de algo tão grande, mas comece das coisas pequenas, porque das pequenas coisas, das simples coisas, Deus se agrada. Deus se agrada da simplicidade do coração. Quero orar por sua vida, por sua família, neste instante, em nome de Jesus. Amado Deus, rogamos, Senhor, pela vida de todos quantos estão nos ouvindo nesta tarde, que a tua boa palavra, que é viva e eficaz, Senhor, possa nesta tarde surtir efeito, Senhor, e guarida nos corações daqueles que o ouvem. Senhor, conforme nos diz, Senhor, que sobre tudo que nós devemos guardar o nosso coração em Ti, porque do nosso coração procede todas as saídas da vida, Senhor. Guarda o coração dos Teus servos, guarda o coração das Tuas servas. Senhor, agora cada família representada. Aqueles, Senhor, que hoje já pediram oração, aqueles, Senhor, que já pediram louvor. Meu Deus, continua abençoando grandemente todo este trabalho aqui que está sendo realizado dia por dia. Senhor, eu te louvo, te agradeço por ter, Senhor, este canal de bênção para esta cidade, para esta nação e para todo o mundo. Meu Deus, rogo que o Senhor continue abençoando de forma especial a todos os nossos amigos. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Quero dizer que estou à disposição dos nossos irmãos. E assim, quando necessitar, estaremos aqui glorificando e bendizendo o nome do Senhor. Um forte abraço a todos. Um forte abraço também do meu pastor presidente, pastor Joel. E não esqueça, dia 26 e 27 de novembro, grande festa ali na congregação da Assembleia de Deus, no bairro da Bolívia. Fiquem com Deus. Um forte abraço. Muito obrigado, em nome de Jesus.